e da estudante Luciele Laurentino da Silva. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras da estudante Luciele Laurentino da Silva.
aos presentes e aos que aqui representamos, muito bom dia a todos. Permitam que eu me apresente. Eu sou Luciele Laurentino, sou pernambucana, egressa das Escolas Integrais de Pernambuco, mais exatamente da segunda escola a ser implantada no Estado. E vim contar-lhes um recorte da importância dessas escolas para a minha vida. Vou tentar ser breve, que a história é longa. Tenho 27 anos, hoje sou professora de Geografia, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho mestrado em Engenharia Florestal pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Hoje é meu currículo atual. Mas, em 2005, em um encontro muito oportuno com Marco Magalhães, aqui presente, em Bezerros, minha cidade natal, uma cidade do interior do estado, agreste pernambucano. Um encontro nesse distrito, um distrito turístico. Trabalhava lá eu e mais 4 meninas, num grupo de teatro. Eu tinha 15 anos. E aí, essa pessoa, tão importante hoje na minha vida e na vida desse país, me apresentou uma escola que tem como foco o jovem, a vida dele e a ampliação do repertório dessas pessoas. Eu sou a 10ª filha de 19 irmãos. Vivi minha vida inteira com os meus avós maternos. Minha mãe engravidou aos 14 anos de idade, meu pai com 50 e ela com 14. Parece trágico, mas o sucesso da minha vida hoje se dá por essa decisão de investir em educação e acreditar na juventude. Lá atrás, em Pernambuco, quando o ginásio pernambucano iniciou essa jornada, Mendonça, permita-lhe chamar Mendonça, com a iniciativa de começar as escolas integrais, de experimentar esse novo modelo de escola, digo e sempre vou levar nas minhas falas que vocês deram a oportunidade de pessoas como eu, oriunda de zona rural, daquela típica família nordestina, a chegar onde cheguei, a realizar meu projeto de vida. Não foi fácil, ingressei na escola de Bezerros, né? Em 2005, não sou tão recente, né, como egressa. Passei o meu primeiro ano, descobri que meu 10 em matemática ou meu 9 em português realmente não eram reais. Foi uma escola que cuidou da minha aprendizagem, cuidou de ampliar meu repertório e investir nos meus sonhos. Parece utópico e romântico, mas não é. Sempre vivi com meus pais na zona rural, colhia café e lembro-me muito bem de cada gota de chuva no meu olho, ao apanhar café com minha mãe, com minha avó materna. E hoje, quando eu digo para ela que vou tentar um doutorado, talvez por serem analfabetos eles não entendam o que seja. Eles acham que eu vou ser doutora, médica. Mas fez muita diferença na vida deles e na minha vida. Essa é só um trecho de uma história. De 2004 para cá, e hoje, com o novo ensino médio, vamos garantir, e eu digo vamos, porque eu digo que a gente tem uma corrente do bem. Temos estudantes aqui e os represento hoje, né, como estudantes da rede pública de ensino do país. E tenho certeza, se estivermos todos engajados, professores, gestores, estudantes, comunidade, histórias como a minha vão se repetir. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês do quanto é importante investir em educação. O país anda confuso, anda inquieto, mas só quem sabe o que essas escolas fazem na vida do garoto é o garoto. E eu digo como garota, não tão recente, que eu tive minha vida transformada pela educação pública de qualidade desse país. Estou hoje, junto com o ICE, ajudando a ampliar as escolas integrais do país. Estamos aí em alguns estados. Estamos realizando aqui, em Goiás, o acolhimento, que foi a primeira semana de aula dos estudantes, realizada por estudantes.
E essa primeira semana de aula reforça a minha fala. É possível sonhar, que a escola acredita no jovem, e essa escola passa a ter sentido e significado para todo mundo. Espero que nessas breves palavras vocês tenham entendido um pouquinho do impacto dessa escola na minha vida. E que possam garantir junto conosco, eu digo conosco estudantes que acreditam numa escola de qualidade, que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade. Obrigada. Neste momento, fará uso da palavra o presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps. Muito bom dia a todos, cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, cumprimentando o presidente do Senado, senhor senador Eunice Oliveira, cumprimentar o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, cumprimentando o ministro da Educação, que eu já posso, nessa condição agora, ministro, lhe chamar de amigo, de tanto que a gente já tem convivido ao longo desse período no trato da questão da educação e tem sido uma honra poder trabalhar em conjunto com Vossa Senhoria, Vossa Excelência, no âmbito da educação do Brasil, ministro Mendonça Filho, cumprimentar um grande colega e agora, por poucas horas ainda, presidente do CONSED, daqui a pouco, presidente, nós vamos ter a eleição da nova presidência do CONSED, mas eu acho que coroa o trabalho que o Fred agora conduziu nos últimos meses à frente do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, Fred Amâncio, secretário de Pernambuco, e a Luciele, e com a Luciele, e também cumprimentando os estudantes das escolas, da Escola de Educação Básica Ivo Silveira, de Palhoça, em Santa Catarina, que estão começando o ensino médio em tempo integral esta semana, e os estudantes do Instituto Estadual de Educação, lá de Santa Catarina também, que vieram no voo comigo hoje pela manhã, para poder prestigiar esse evento. E lá no Instituto Estadual de Educação, presidente, a gente tem uma série de projetos diferenciados também no âmbito do ensino médio, e por isso eles vieram prestigiar essa cerimônia tão importante para o Brasil, que é da sanção da lei da reforma, ou do novo ensino médio, como a gente pode tratar dessa maneira. Quero cumprimentar também senadores, deputados aqui presentes, os demais secretários de Estado da Educação, que vieram, compareceram para uma reunião do CONSED e estão presentes aqui nesse evento. Cumprimentar as entidades do terceiro setor que têm trabalhado também no processo de reorganização da educação brasileira, em nome do senhor Marcos Magalhães, que é presidente do ICE. Cumprimentar mais uma vez a todas as senhoras e senhores aqui presentes. Presidente, não é confusão não. Eu estive aqui no dia do lançamento da medida provisória na condição de presidente do CONSED. Hoje eu volto aqui na condição de presidente do Conselho Nacional de Educação. Tive a honra de ser conduzido a essa posição do Conselho por Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, depois tive a honra e o orgulho de poder ser escolhido pelos meus pares do Conselho para a presidência do CNE, por conta exatamente de dois grandes projetos que nós temos no âmbito da educação para os próximos 2 anos. A aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que deve chegar ao Conselho Nacional de Educação agora, nas próximas semanas, e a regulamentação, a normatização, junto com os Conselhos Estaduais de Educação. Eu quero aqui cumprimentar também a presidente do Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, a conselheira Esther, de Goiás, da regulamentação do que nos cabe do novo ensino médio, que tem 4 pilares, é sempre bom relembrar, que é um convite à inovação. A flexibilização, que é aplicada em todo o mundo, só não era aplicada no Brasil. A articulação mais intensa com a educação profissional, e aqui eu quero cumprimentar o conselheiro Rafael Lucchesi, do Conselho Nacional de Educação, que é do SESI, e que tem trabalhado também junto com o Sistema S nessa implementação da articulação da educação profissional. A educação integral, no trabalho de desenvolvimento de competências que vão além das habilidades cognitivas, mas também das competências socioemocionais, ou as chamadas competências do século XXI, e a ampliação, a integração da educação em tempo integral, que faz parte e é uma parte importante desse projeto que está sendo apresentado hoje. Como eu disse, essa lei, ela é um convite à inovação na educação brasileira. Ela abre espaços para que a gente possa experimentar modelos diferenciados no sentido de tornar o ensino médio muito mais atrativo para o nosso estudante, para que a gente possa reduzir as taxas de evasão, para que a gente possa reduzir ou eliminar as taxas de reprovação, e para que a gente possa ter um aluno, um egresso, como no caso da Luciele,
que esteja muito seguro de qual caminho ele vai ter na sua vida profissional e, inclusive, na sua vida pessoal. Essa nova legislação traz isso. Isso não era presente quando a gente discutia as novidades do ensino médio. E esse foi um trabalho feito a muitas mãos e aos quais eu gostaria de fazer o reconhecimento nesse momento. Fazer o reconhecimento ao deputado Reginaldo Lopes e deputado Wilson Filho, que trabalharam lá nos primórdios no Congresso Nacional, na organização do projeto de lei que trata da reformulação do ensino médio, que serve de base para o trabalho que depois foi encaminhado aqui pela Presidência da República, pelo Poder Executivo, para essa nova análise que foi feita pelo Congresso Nacional. Fazer um reconhecimento e um agradecimento para o homem mais azarado que eu já vi na minha vida. O Rocieli, que é secretário da Educação Básica do Ministério da Educação hoje, presidente, ele, enquanto secretário de Educação do Estado do Amazonas, trabalhou ao longo desse tempo na costura da organização das propostas do Concede para isso. E ele conseguiu, estando no Amazonas ontem, ter o seu voo de hoje para chegar aqui cancelado hoje pela manhã. Ele estava desesperado. Seria um coroamento para o trabalho que o Rocieli fez dentro do Concede e pôde levar também para o Ministério da Educação. Quero aqui agradecer muito aos secretários de Educação que trabalharam nesse processo dentro do Concede. Às entidades do terceiro setor, que também vem fazendo um trabalho de auxílio na organização da implementação desse novo ensino médio. Eu não posso deixar de fazer o registro, presidente e ministro, a equipe do Ministério da Educação, comandado pelo senhor e pela secretária executiva Maria Helena Guimarães, tem feito um trabalho excepcional, não só na questão da organização da Base Nacional Comum Curricular, mas também na organização da nova oferta do ensino médio que nós temos. E aqui, Maria Helena, eu vou também pedir licença para falar da Teca, falar do Weasley, falar do Lucas e falar de toda a equipe do Ministério da Educação que tem trabalhado incansavelmente na organização, não só da oferta do novo ensino médio, mas também do tempo integral. Eu queria fazer um registro muito especial de pessoas que eu particularmente admiro, porque não é muito simples de conduzir esse trabalho ao longo desse período. Das equipes dos deputados e senadores, principalmente aqueles que fizeram parte da comissão mista, o deputado Isalci e o senador Pedro Chaves, que eu tinha ele na mira ainda há pouco aqui, não sei onde é que ele está, mas eu queria fazer um agradecimento muito especial, está aqui, fazer um agradecimento muito especial a vocês, que nos ouviram, inclusive, dentro do Conselho Nacional da Educação, e senador Pedro Chaves, eu não podia deixar de fazer o registro, pelo menos de citar o nome dela, não sei se ela está presente aqui, espero que sim, da consultora técnica que atua lá com o senhor no âmbito do Senado, que é a Isana, que fez um trabalho fantástico de compilação de uma série de sugestões e organizou para que vocês pudessem fazer o relato. E esse reconhecimento também aos deputados e senadores que aprovaram essa lei que hoje vai ser sancionada pelo presidente. Agora, eu queria fazer registro a duas pessoas em particular de agradecimento também. A primeira delas ao ministro Mendonça. A sua audácia de propor essa proposta me contagiou, mas principalmente a sua serenidade nos momentos onde a proposta era mais atacada, e saber que isso faz parte do processo democrático, que essa discussão no âmbito do Congresso Nacional é dessa maneira mesmo, e que, com o tempo, seriam feitos esclarecimentos acerca do que poderia ser modificado ou não, os ajustes, e esses ajustes foram feitos. Essa sua serenidade foi fundamental para que esse projeto tivesse bom êxito dentro do Congresso Nacional. E ao senhor presidente, que teve a possibilidade de apostar numa proposta dessa, eu já lhe dizia naquela época do lançamento da medida provisória, da coragem, de ter coragem de poder apresentar uma proposta dessa natureza. O caminho é longo para a implementação. Nós, como secretários, teremos muito trabalho para poder realizar essa implementação. Nós estamos preparados para isso, estamos nos preparando com as nossas equipes. Nós temos um trabalho de organizar esse novo ensino médio tempo integral, de organizar a estrutura das escolas, organizar as questões curriculares, organizar as questões dos materiais didáticos que serão disponibilizados a todos e, principalmente, trabalhar fortemente na capacitação e na valorização dos profissionais do magistério, que serão eles, em última instância, os responsáveis pela implementação lá dentro da sala de aula. E para finalizar, presidente e ministro, eu quero aqui colocar mais uma vez o compromisso do Conselho Nacional de Educação, que terá a responsabilidade de regulamentar vários dos dispositivos que estão contidos nessas modificações que vão ser feitas na LDB a partir da nova legislação a ser sancionada por Vossa Excelência daqui a pouco. E principalmente da discussão que nós vamos ter da Base Nacional Comum Curricular. Esse debate, essa discussão, essa organização no âmbito do Conselho Nacional de Educação será feita com ampla participação da sociedade brasileira. Porque só assim
ouvindo principalmente estudantes como a Luciele, é que a gente vai conseguir poder avançar em relação a uma educação melhor e um futuro melhor para todos os brasileiros. Muito obrigado. A seguir, fará uso da palavra o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação com sede, Fred Amâncio. Bom dia para todos e para todas. Cumprimentar o presidente da República, o presidente Michel Temer, cumprimentar o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, também nordestino como eu, o ministro Mendonça Filho, cumprimentar e aproveitar para cumprimentar toda a equipe do MEC, professora Mariana Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação, também colega secretário do Estado de Santa Catarina, o Eduardo Deschamps, cumprimentar a Luciele, aqui presente, né, que representou todos os estudantes daqui do Estado, do país, temos muitos estudantes aqui presentes nessa cerimônia, os ministros aqui presentes, em nome do ministro Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, cumprimentar, temos muitos parlamentares, deputados federais, senadores, muitos aqui participaram ativamente e contribuíram para a gente hoje poder estar aprovando, em nome do deputado Isalci, deputado Pedro Chaves, que participaram e conduziram muito bem as discussões no âmbito da comissão. Eu sou testemunha, apenas eu tive a oportunidade de participar de 5 audiências públicas de discussão da reforma do ensino médio como presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, em dado momento, com um olhar da minha função como secretário de Educação do Estado de Pernambuco, em alguns momentos com o olhar do país, como presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Esse efetivamente é um momento muito importante, né, no que diz respeito a esse processo de transformação da educação no país. Parece que efetivamente todos nós, e nesse momento esse registro é muito importante, efetivamente estamos começando a despertar e colocar em prática, não apenas nos discursos, mas em prática, né, o nosso olhar para a importância da educação para a transformação deste país. É importante destacar que esta aprovação da lei da reforma do ensino médio não é uma iniciativa isolada, é uma iniciativa que está atrelada a um conjunto de outros projetos que estão em andamento na educação do país neste momento. Outro ponto importante a ser destacado, que muitas vezes nós nos esquecemos, esta discussão que foi iniciada muitos anos atrás e, felizmente, nesse momento, a gente está concretizando com a sanção da lei da reforma do ensino médio, ela está diretamente atrelada a um dos documentos mais importantes da área da educação da história desse país e que hoje está em vigor, que é o Plano Nacional da Educação. Tão falado, tão importante, talvez o maior processo de discussão que já houve neste país, e esta reforma está perfeitamente alinhada. Ela está diretamente alinhada, né, como foi destacado pelo nosso presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, né, ela está alinhada com a prerrogativa de você ter um ensino médio flexível, isso está previsto na meta 3, né, do Plano Nacional de Educação, ela está alinhada em ampliar a rede de escolas em tempo integral em todo o país, isso está diretamente alinhado com a meta 6 do Plano Nacional de Educação, está alinhada com a ampliação e a maior oferta de vagas da educação profissional no país, que está na meta 11 do Plano Nacional de Educação. Então, é um documento perfeitamente alinhado com todas as discussões que ocorreram nos últimos anos no país e alinhado com o Plano Nacional da Educação. Por que essa reforma é tão importante? Por 2 motivos. Primeiro, a maior parte dos países do mundo avançaram na melhoria dos seus resultados na área da educação, presidente, e o Brasil ficou para trás. A gente viu até países vizinhos nossos da América Latina hoje ter desempenho melhor do que o Brasil na área da educação. Mas, felizmente, agora a gente vamos correr e recuperar este tempo. E, acima de tudo, né, tornar a escola mais atrativa para os nossos estudantes, mais alinhada com seus projetos de vida, com os seus sonhos, para que ela possamos reduzir uma mazela que existe ainda nesse país, que é as grandes taxas de evasão, de abandono escolar que nós temos no país, e no ensino médio a situação é gravíssima em todo o país. Então, esse é um dos pontos que prejudica o nosso bom desempenho, e isso é algo que a reforma do ensino médio traz uma nova perspectiva para a educação do nosso país, e que isso possa efetivamente impactar na vida de todos os estudantes. Esse, efetivamente, é um momento histórico para a nossa educação. Porém, estamos cumprindo uma primeira etapa, uma etapa importante, porque sem a lei
não poderíamos dar sequência ao nosso trabalho. Mas temos um grande desafio, né, professora Maria Helena? O coração da reforma do ensino médio chama-se Base Nacional Comum Curricular. Esse é o nosso próximo desafio. Sem a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que está em apreciação do Conselho Nacional da Educação, nós não teremos reforma do ensino médio. Então, precisaremos, sim, estarmos unidos, né? Secretários estaduais, secretários municipais, estudantes, professores, políticos, governantes, todos unidos para que a gente possa dar continuidade a esse processo. Porque o mais importante, e realmente o mais importante, e a lei é uma etapa importante desse processo, é que, efetivamente, a gente possa fazer com que esta lei chegue efetivamente ao que nós, na área da educação, chamamos ao chão da sala de aula. Nós saberemos que todo esse nosso trabalho ele está surtindo efeito quando ele chegar no chão da sala de aula e puder transformar a vida de tantos e tantos estudantes, como transformou a vida da Luciele, do meu estado, do estado de Pernambuco. Hoje a gente tem orgulho, nós iniciamos em 2004, cumprimentar inclusive o nosso Marcos Magalhães, que está aqui presente, em 2004, que nos apoiou nesse processo de 2004 no estado de Pernambuco. O ministro Mendonça Filho participou desse processo em 2004, à época ele era, muitos não sabem, ele era vice-governador do estado, depois governador do estado, deu sequência a esse projeto. Um dos pontos importantes desse projeto são as escolas em tempo integral, né? Hoje nós temos orgulho, nós somos o primeiro estado, né? A primeira escola de tempo integral do Brasil foi o ginásio pernambucano. Hoje nós temos, inclusive, baseado nesta lei, esse ano nós estamos implantando mais 36 escolas em Pernambuco, estamos chegando a 367 escolas em tempo integral no estado de Pernambuco. Inclusive, ministros, nós somos oficialmente o primeiro estado do Brasil a chegar na meta do PNE de ter 50% das escolas do ensino médio como escolas em tempo integral. E isso é um momento importante porque pôde transformar a vida de Luciele e que a gente possa, efetivamente, transformar a vida de tantos e tantos jovens. Porque a pauta da educação é uma pauta, sim, uma pauta do presente, mas, acima de tudo, é uma pauta de futuro, porque ela diz respeito ao país que queremos para o futuro, né, e que, efetivamente, a educação possa cumprir seu papel de transformar a vida de tantos e tantos jovens. Um dos maiores educadores do país em todos os tempos, encerrando agora a minha fala, chama-se Paulo Freire, que é um meu conterrâneo pernambucano. E ele dizia algo que é muito importante, ele dizia: a educação, ela não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. E que a gente possa dar continuidade a esse trabalho em prol da educação. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do ministro da Educação, Mendonça Filho. Bom, quero saudar inicialmente o presidente da República, Michel Temer, saudar o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, saudar o vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Fábio Ramalho, saudar o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, o ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, saudar os demais senadores aqui presentes. Eu quero cumprimentar todos os senadores em nome do senador Pedro Chaves, relator da medida provisória no Congresso Nacional e que produziu um trabalho extraordinário do ponto de vista de articulação política, competência técnica, para que essa medida provisória viesse a ser aprovada como foi, preservando todo o seu eixo central e do seu propósito original. Saudar também os deputados federais, e eu quero aqui cumprimentar especialmente o deputado Isalci Lucas, que foi presidente da comissão especial ao lado
do senador Pedro Chaves e que também conduziu os trabalhos com muita responsabilidade e compromisso. Agradecer muito a presença dos governadores aqui presentes. Governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, e o governador de Tocantins, Marcelo Miranda, e ainda o vice-governador do Amazonas, que foi meu colega da Câmara, Henrique Oliveira. Saudar e agradecer muito a colaboração do presidente do Conselho Nacional de Educação e que no início desse debate presidia o CONSED, o secretário de Educação de Santa Catarina, falou há pouco aos presentes, Eduardo Deschamps. E agradecer também e cumprimentar o atual presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Fred Amâncio, secretário do meu estado, Pernambuco, e que traz um testemunho importante e, ao mesmo tempo, é um aliado relevante na defesa da boa educação no nosso país. Cumprimentar minha equipe, toda ela, do MEC, sem a qual eu não poderia alcançar o êxito na entrega desta importante etapa, a partir da minha secretária executiva, a secretária Maria Helena Guimarães Castro, aqui presente, e do secretário Rocieles, de Educação Básica, em nome dos quais eu quero agradecer cada técnico, cada educador, cada profissional do MEC que atuou no sentido de que pudéssemos levar adiante a maior e mais importante reforma estrutural na educação básica do nosso querido país. Saudar Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI, e que, de certo modo, a sua presença revela a perfeita integração entre educação e acesso à oportunidade de trabalho, promoção da equidade e da oportunidade para os jovens do Brasil, já que o SENAI, como de resto boa parte das entidades que atuam na educação técnica profissional, é uma instituição séria e comprometida com o avanço na educação do nosso país. Saudar e cumprimentar a minha amiga Luciele, ex-estudante de uma escola pública em Pernambuco, de uma escola em tempo integral, uma das primeiras iniciadas na gestão do ex-governador Jarbas, de quem fui vice, e que a conheci na ocasião, e que, para mim, é um motivo de orgulho poder assistir e admirar a sua evolução, que só foi possível porque teve acesso a uma boa educação. Hoje, mestre, rumando na direção de concluir o doutorado e mostrando que a educação transforma vidas e pessoas, e o mundo. E o Brasil haverá de ser transformado por uma boa educação. Lu, você é um exemplo e um orgulho para todos nós. Cumprimentar os deputados Reginaldo Lopes, do PT, que iniciou o debate no Congresso Nacional, junto com outros, como a minha colega de partido, professora Dorinha, que foi secretária de Educação do Tocantins, Wilson Filho, também importante no debate no Congresso Nacional, todos os líderes aqui presentes. Eu não quero nominar um a um, mas eu quero agradecer muito a minha casa, o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, por garantir ao Brasil esse passo importante na modernização da educação do Brasil. E, especialmente, na ausência, agradecer também, finalmente, o senador Cristóvão Buarque, que está em viagem ao exterior e que pediu para que eu pudesse justificar sua ausência, mas que ele foi uma das vozes mais relevantes, presidente Temer, na defesa da MP, mesmo quando atacada, mesmo quando a polêmica, de certo modo, causava um certo tumulto, e bom tumulto no Brasil, o senador foi um resistente, porque ele compreendeu plena e totalmente, como ex-ministro da Educação, a ação transformadora que nós estávamos promovendo e estamos promovendo com a aprovação
desta medida provisória e a sanção da lei a partir do ato comandado por Vossa Excelência, presidente Temer. Cumprimentar os alunos de escolas de nível médio do Brasil aqui presentes, que vieram visitar o presidente, agradecer o presidente e, de certo modo, também celebrar esse passo importante em favor da nossa educação. Saudar os professores, gestores, educadores e todos aqueles que, de um modo ou de outro, acompanham e que anseiam pela modernização da educação do nosso querido Brasil. É um passo extremamente relevante, como eu disse há pouco, a mais estrutural mudança na educação pública do Brasil e privada, nos últimos 10, 20, 30 anos, talvez, presidente Temer, que só foi possível porque Vossa Excelência confiou, delegou e acompanhou o andamento desse debate no Congresso Nacional e junto à sociedade. Diferente do que foi propagado, não é uma discussão que se inaugurou no início do seu governo. É uma discussão que remonta a praticamente 20 anos. É um debate que no Congresso Nacional, entre comissão especial e início de tramitação de projeto que moderniza a legislação do ensino médio, completa neste ano 5 anos. Então, debate houve. O que não existia na prática era vontade e decisão política de fazer avançar. Porque na prática, quem clama por um debate infindável não percebe que o quadro bastante crítico da educação de nível médio no Brasil compromete vidas e pessoas. São 2 milhões de jovens excluídos da educação de nível médio no Brasil, de um total de 8 milhões de jovens. Um IDEB estagnado desde 2011. Um desempenho de português e matemática que é pior do que há 20 anos. A vida me ensinou, como homem público e como cidadão, a não ser passivo, a reagir a situações críticas como essa, a produzir algo que modifique essa triste realidade. E estudando o que ocorre no mundo há muitos anos, avaliando o que pesquisadores, educadores dizem de forma repetida, nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar por mais 1, 2, 3, 5 anos, algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças. E as mudanças se deram a partir desse debate intenso, fazendo com que o protagonismo do jovem, a participação do jovem seja valorizada, numa sociedade dinâmica, onde o jovem cada vez mais tem influência na vida dos pais, das pessoas. Eu vivi uma época em que nós íamos viajar e todas as decisões em casa a respeito da nossa viagem, do nosso destino, do nosso roteiro de prova, ou aliás, o roteiro de férias, era determinado pelo pai e pela mãe. Hoje, quando você vai viajar, o pai, a mãe recorre ao filho para fazer a melhor compra pela internet de uma passagem, de um melhor roteiro, utilizando os meios tecnológicos disponíveis. A influência do filho na compra de um equipamento eletrônico, que no passado quem determinava a escolha era o pai, que era o mais bem informado da casa. Hoje é o filho que protagoniza e define a melhor escolha, porque ele está muito mais informado do que as pessoas mais velhas dentro de casa. Então, essa é a sociedade em evolução, em ebulição, onde o jovem protagoniza um papel cada vez mais relevante. Só que a escola no Brasil de nível médio, ela é e era estática. 13 disciplinas obrigatórias. Qualquer rumo, roteiro, qualquer itinerário formativo que o jovem definia e decida, ele tem que assimilar aquele conteúdo de forma similar, igual para todos, como se porventura cada um tivesse um perfil exatamente igual ao outro. E não é assim que ocorre. Quem vai fazer um curso de jornalismo, quem vai fazer um curso de engenharia, tem
outras habilidades, outros sonhos, outras vontades. E para isso, as redes de educação, e precisamos dos secretários de educação, adaptarão essa nova realidade. 60% do conteúdo de disciplinas, até 60%, será constituído da Base Nacional Comum Curricular. Não haverá luta ou exclusão com relação a nenhuma disciplina específica, meu caro Paulderney. Muito pelo contrário, se estabelece guerras de moinhos de vento, de combates a determinadas disciplinas. O que queremos é abrir a cabeça do jovem, ampliar oportunidades. Elas estarão presentes na base. ênfase em matemática e português, precisa se ler adequadamente, compreender o texto, escrever, ter noções básicas e elementares fundamentais de matemática para a vida, em qualquer que seja a área do conhecimento, isso é vital. E aí o jovem vai protagonizar a ênfase educacional nas áreas de conhecimento de ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagem, ou eventualmente também cursos técnicos profissionalizantes, se essa for a vontade do jovem, como ocorre no mundo todo. O Brasil oferta hoje de matrículas no ensino médio, casado com a educação técnica profissionalizante, apenas 8% de matrículas, enquanto a Europa supera a casa dos 40%, a Alemanha chega a quase 50%. Isso significa oportunidade para as pessoas se afirmarem também do ponto de vista profissional, sem que isso limite ou elimine os horizontes com relação à busca de oportunidade no ensino superior, que pode ser o sonho e deve ser o sonho de qualquer jovem. Quem quiser precipitar a entrada no mercado de trabalho, poderá fazê-lo com qualificação profissional. Além disso, presidente, a medida que Vossa Excelência assina hoje consagra algo também muito relevante: a obrigatoriedade de 1.000 horas ano para todas as escolas de nível médio do Brasil. Hoje temos como obrigação apenas 800 horas. A maioria das escolas privadas garantem muito mais do que isso, e os sacrificados são aqueles que estão dentro de escolas públicas, perfazendo um gap, uma distância enorme para os estudantes que têm origem na classe média e que estudam em escolas privadas. E estímulo com até, no mínimo, 1.400 horas para ampliação das escolas em tempo integral, que estão presentes, como ressaltou o secretário Fred Amâncio, no próprio Plano Nacional de Educação, que nos obriga a 25% das matrículas serem na modalidade em tempo integral até 2024. Temos hoje apenas 6% das matrículas nesse mesmo conceito e queremos dobrar e garantir a oferta de matrículas em tempo integral num espaço curto de apenas 3 anos. E isso é possível porque se um estado pobre do Nordeste como Pernambuco alcançou isso de forma antecipada, com êxito e com excelência, qualquer estado do Brasil pode cumprir essa missão, desde que haja mobilização. A discussão política é bem-vinda. Eu participei sempre de forma ativa de qualquer que fosse o debate no âmbito do Congresso Nacional, mas eu queria clamar e chamar o Brasil para apenas, pelo menos, um consenso. Se é difícil termos consenso na política, nos embates políticos, os mais diversos, dentro do Congresso Nacional, eu peço apenas que tenhamos um único consenso. O consenso em torno dos jovens, das crianças, o consenso em torno da educação. Porque a educação é a única forma de transformação. E eu não me conformo. A gente feliz e satisfeita, vocalizando avanços na educação do Brasil. E houve universalização, acesso a muito mais do que existia no passado, para várias etapas, do infantil, passando pelo fundamental até o médio. Mas eu digo, repito, isso incomoda, que uma nação que é a 8ª economia do mundo não pode se colocar na 59ª, 63ª, 66ª posição nos indicadores do PISA, entre 70 países. Isso para mim é uma vergonha.
enquanto o Brasil tiver um contexto educacional e social como esse, que gera a ausência de oportunidade para o jovem, eu vou me mobilizar e mobilizar pessoas de bom senso, independentemente de filiação político-partidária e ideológica, para que abracem a causa transformadora da educação. Parabéns ao presidente Temer. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República sanciona a lei do novo ensino médio. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero começar pedindo licença aos governadores, ao vice-governador, aos senadores, aos deputados, aos ministros, aos estudantes e a todos os senhores e as senhoras, e não repetir o nome de todos, não é? Quero homenageá-los a todos, precisamente para ressaltar aquilo que individualmente foi ressaltado pelos oradores anteriores. Mas, desde já, agradecer naturalmente a gentilíssima presença dos governadores, do vice-governador, senadores, ministros de Estado, deputados, não é? Estudantes, que vieram a este ato solene de sanção da nova lei do ensino médio. Eu confesso até que ontem eu estava um pouco preocupado, viu, Mendonça, porque eu disse, interessante, há 4, 5 meses atrás, mais ou menos 6 meses, nós fizemos aqui um lançamento, uma assinatura da medida provisória que formatava a reforma do ensino médio. Eu disse, mas será outra vez vamos sancionar? Será que teremos público? E mais do que público, será que nós teremos entusiasmo? E eu verifiquei que não só temos público quantitativamente, mas especialmente qualitativamente, e sobre ter público qualitativo, nós temos entusiasmo. Eu verifiquei pelas palavras de cada um dos oradores, especialmente da Luciele, né? Da Luciele, do entusiasmo com que se manifestou em relação à sua formação. E é interessante salientar, eu quero registrar isso enfaticamente, que nos dias atuais, mais do que coragem para governar, é preciso ousadia. E por isso é que eu cumprimento a ousadia que teve o ministro da Educação ao dizer-me, olha aqui, Temer, presidente, vamos fazer, senador Eunício, por meio de uma medida provisória, porque esta matéria está sendo debatida há mais de 20 anos no Congresso Nacional, foi debatida em vários foros, talvez não com digamos, a insistência com que devesse ser debatida ao longo do tempo. E se nós editarmos uma medida provisória, seguramente ela ganhará um espaço nacional extraordinário no debate. E vocês sabem, eu logo concordei, por isso falo em ousadia, eu logo concordei, e realmente quando editamos a medida provisória, vocês todos puderam verificar a grande movimentação que se verificou no país, com argumentos intelectuais, movimentações até físicas, né? Houve um debate extraordinário nesses meses. E interessante, o Mendonça me dizia, no primeiro momento do lançamento da reforma do ensino médio, a aprovação era, digamos lá, 56%, 57%. Ao depois, 2, 3 meses depois, a aprovação, por força desse debate, já era de 84%. E hoje eu vejo pela presença das autoridades que estão aqui que a aprovação é de 100%.
Portanto, não tenho dúvida de que foi, Mendonça, uma coisa extraordinária que fizemos. E por isso que eu digo que é com especialíssima satisfação que eu sanciono esta nova lei do ensino médio. Aqui foi dito, redito, afirmado e reafirmado que é preciso modernizar a educação no país. Aliás, eu conto sempre que a primeira vez em que presidi a Câmara dos Deputados já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio. O que houve foi, na verdade, críticas ao ensino fundamental, ao argumento de que as pessoas saíam da escola sem saber multiplicar, dividir e, às vezes, com dificuldades para falar o português. Então, este momento é um momento, digamos, Mendonça, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma. E um governo, volto a dizer, de ousadias, mas ousadias responsáveis, ousadias necessárias para que o país possa crescer, para que o país possa prosperar. Há tempos atrás, eu estive na Coreia, na República do Coreia, Coreia do Sul, portanto, e lá eu verifiquei que o ensino, o aluno vai às 7h30, 8 horas, sai às 6 horas da tarde, não é? E por isso que a Coreia do Sul teve um desenvolvimento extraordinário, a confirmar aquilo que o Mendonça disse e todos disseram: educação é fundamental para o país, e se é fundamental, nós não nos esquecemos dela. No próximo orçamento, o aumento foi de 10 bilhões de reais para a educação. Né? Eu quero dizer que essa ousadia das reformas é fundamental. Não é? Nós temos mandado propostas que têm tido muita polêmica, e uma saudável polêmica, porque nós vivemos num Estado democrático, e no Estado democrático o que mais se deve fazer é polemizar, porque a polêmica crítica, portanto, gera aperfeiçoamento. Certa e seguramente, até me falava Otávio Leite há pouco, não é? Certa e seguramente algumas modificações que foram feitas pelo Congresso Nacional também nasceram da própria sociedade. A sociedade que tem presença expressiva, significativa no Congresso Nacional, senhores governadores, foi lá e disse: olha, aqui deve-se fazer isso, fazer aquilo, e acabou saindo uma coisa consensuada que recebe o aplauso de todos. Mas não é só. Convenhamos que nesse brevíssimo período de 6, 7, 8 meses que estamos à frente do governo, nós estamos ousando, não é? Quem ousaria fazer um teto para os gastos públicos? Ou quem teria disposição para isso? Convenhamos que seria muito mais útil, mais tranquilo, mais pacificante, se o presidente chegasse e dissesse: olha, vamos gastar à vontade. Primeiro, gastar à vontade, tenho pouco tempo de governo, não vamos nos preocupar com as reformas fundamentais, ou seja, não vamos nos preocupar com o país do futuro, vamos nos preocupar com o mandato presidencial do presente, e nada mais do que isso. E nós não estamos fazendo isso. Vocês sabem que propor a reforma do teto de gastos públicos foi uma ousadia bem-sucedida, porque também há uma interlocução muito sólida com o Congresso Nacional. Hoje, esta foi a primeira aprovada, agora, com o apoio de todos, aprovada a reforma do ensino médio, mais 2 ou 3 reformas que nós já mandamos para lá e que estão sendo examinadas, discutidas, ampliadas ou restringidas, não importa, mas com grande sucesso. Este é, portanto, meus amigos, um governo de reformas. E interessante, quando se fala em reforma, né, reformar é formar de novo, formar outra vez. Mas quando se fala em reforma, a gente não percebe bem qual é o conceito material, né? Como é que isto mexe com o bolso das pessoas, ou como é que isto pode facilitar a vida, não só dos que têm recursos, como a vida daqueles que não têm recursos. Eu dou alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu dou o caso do Banco do Brasil. Ainda hoje recebia do Caffarelli uma notícia que no ano passado o Banco do Brasil, sem embargo das chamadas dificuldades econômicas, teve um lucro de 8 bilhões de reais, sem embargo de ter fechado agências e dispensado 9.500 servidores na aposentadoria ou na demissão consentida, admitida, não é?
E daria muito mais do que isso, porque esses 9.500 saíntes, dispensados, né, geraram um pagamento de 1,4 bilhão. Portanto, o lucro seria de 9,4 bilhões. Ora, o Banco do Brasil é um banco vocacionado para o crédito, para o empréstimo, né? Portanto, na medida que ele tem essa possibilidade, evidentemente que há, e nós vamos cobrar, o aumento do crédito no país. Nós tínhamos, meus senhores, várias obras inacabadas. Quando cheguei aqui, me surpreendi, porque eram obras que muitas vezes demandavam aplicações de recursos de 1 milhão a 10 milhões de reais. E são creches, são UPAs, UBS, etc. Obras de pequena repercussão, mas que nos municípios pequenos têm uma repercussão extraordinária. Ainda agora de manhã, o Diogo Oliveira me trazia o seguinte dado. Das obras inacabadas, 436 já foram retomadas e delas já concluídas 79 obras. E isso nós estamos com 6, 7, 8 meses. Convenhamos, a inflação nós pegamos com 10,70. Quando chegou no fim do ano, estava em 6,29, mas hoje está em 5,35. Isso vai repercutir para os mais pobres, não é? Significa talvez a impossibilidade do eventual aumento de preços em supermercado, ou que seja, a pretexto da inflação, porque está revelado escancaradamente que a inflação está diminuindo. Nós estamos no segundo mês do ano ainda. Além do que, me foi fornecido um dado, só a redução do custeio em 2016, depois que nós assumimos, foi de 2,6%, a redução do custeio, o que significou uma redução das despesas. As pessoas não falavam sempre, olha aqui, precisa cortar na carne, né? Antes até de fazer reformas. Isso significou quase R$1 bilhão nessa hipótese que eu estou rapidamente mencionando. Então, eu estou dando esses dados para dizer que nós vamos prosseguir com essa ousadia. Uma ousadia, como disse, responsável, uma ousadia planejada, algo que possa ser compreendido pelo Congresso e pela sociedade, como tem sido compreendido. Porque colocar, por exemplo, ordem nas contas públicas, vocês sabem que, na verdade, é criar condições para a retomada do crescimento e geração de empregos, especialmente assegurar recursos para a educação, não é? Quem vive na sua casa sabe que não consegue desempenhar-se bem se a cada momento a família tiver um ganho menor do que aquele que pode gastar. O Estado também tem que comportar-se da mesma maneira. Portanto, nós sabemos que este é o rumo que o Brasil precisa, é o rumo que tem sido apoiado pelo Congresso Nacional, é o rumo que pouco a pouco vai sendo compreendido pela sociedade, especialmente quando se faz um ato como o ato de hoje, que é enaltecer a educação brasileira como força motriz para o crescimento e para o desenvolvimento do país. Portanto, eu peço a todos um aplauso entusiasmado para toda a equipe de educação, para o Isalci e o Pedro Chaves, que trabalharam nessa matéria, para a equipe da educação, para os senadores, deputados, governadores que apoiaram essa matéria. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.